A função da perícia criminal é encontrar respostas exatas, com base científica, para delegados e investigadores. Provas incontestáveis ajudam a polícia a chegar ao criminoso, né, Celso? Na reportagem de hoje você vai saber como a tecnologia ajudou a esclarecer o assassinato brutal de uma menina de 5 anos. A captura de um assassino registrada pelo delegado que o perseguiu por 44 dias. Polícia, pra bola. Mão na parede, O adolescente, surpreendido ao amanhecer, é acusado de um crime brutal. O assassinato de uma vítima indefesa e que tinha a vida inteira pela frente. Camila Graziele Santos Vitoriano, de apenas 5 anos. Era 1h de 16 de outubro. Apesar do horário, a rua da pacata cidade estava vazia. Ninguém viu quando Camila bateu na porta desta casa à procura de um amiguinho para brincar, o sobrinho do assassino. Para atrair a menina, o criminoso mentiu. Disse que o sobrinho já esperava por ela. Camila entrou e acabou assassinada. Ele trouxe essa criança para cá, tirou suas roupas, deu uma paulada na sua cabeça e, verificando que ela ainda estava viva, começou a desferir 12 facadas espalhadas pelo tronco, pescoço e cabeça. Entre os vizinhos, o criminoso de 17 anos parecia acima de qualquer suspeita. Ele era quieto, tranquilo e fez essa bobagem. Mulher que já estudando ativo, fazendo uma barbaridade dessa. Mas como a polícia chegou ao rapaz? De onde vieram as provas que colocaram na cadeia o acusado do crime mais bárbaro da história da pequena Bom Sucesso, no sul de Minas? Pensava que fosse só nessas cidades maiores que tinha muita violência. Como foi aqui, a gente ficou mais chocado ainda. Num crime sem testemunhas, a investigação começou pelos vizinhos, amigos e parentes de Camila. Nós elaboramos o perfil do criminoso. Quais as características dessa pessoa que cometeu esse ato? Foram mais de 200 depoimentos, 2 do próprio assassino. Esse menor compareceu até a delegacia para prestar declarações, demonstrando uma tranquilidade e uma frieza que nos deixou espantados. O desaparecimento de Camila mobilizou a cidade. Cerca de 200 voluntários se espalharam pelas matas para procurar a menina. 1 hora depois de iniciadas as buscas, o corpo foi localizado nessa mata fechada. Ela estava exatamente dentro desse matagal aqui. O matagal fica numa fazenda ao lado da cidade, a primeira pista para a polícia. O fato do corpo ter sido encontrado aqui foi uma forma de indicar que esse crime era um crime territorial. Na reconstituição, o menor mostrou que pôs o corpo em sacos de ração, carregou 25 quilos nas costas até se desfazer dele. Ele matou por medo da menina dizer para os pais que tinha sido abusada sexualmente por ele. Levado para o Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, o corpo foi minuciosamente examinado. Nele, ainda havia sêmen do assassino, quase 1 semana depois da morte da menina. Quanto tempo depois de um crime ainda é possível encontrar vestígios do assassino? Pode ser anos, dependendo de como ela estava, se estava no local mais seco, sem umidade, sem ação de micro-organismos, você consegue fazer bem DNA em ossadas. Desconfiada, a perícia foi até a casa do menor. Dentro da pasta, sofisticados equipamentos para desmascarar o suspeito, luzes para localizar fios de cabelo, pedaços de unha, de objetos. No quarto e no colchão do adolescente havia sangue. Levado para a delegacia, o acusado passou por este exame. Com uma espécie de cotonete, o perito raspa a mucosa bucal do suspeito. Dali sai o material genético, que depois é confrontado com o restante das provas. No caso de Camila, o DNA da saliva era idêntico ao do sêmen. O adolescente não tinha mais o que dizer. Pressionado, confessou o assassinato. Tudo bem, a senhora?
levando, né? A mãe de Camila se divide entre a satisfação pelo esclarecimento do caso e a eterna e dolorosa saudade da filha. Muito difícil. Então, assim, cada dia que passa, pra mim é mais difícil, sabe? Porque aí é a certeza de que não vai voltar mesmo. Camila era a caçula das duas filhas, alegre, vaidosa, dedicada nos estudos. Aqui, ó, ficou o dever sem fazer, que foi o dia que ela sumiu. Na terça-feira, tinha vindo da escola, dando o dever que ela tinha para fazer. Dona Delane desconfia da perícia, acredita na possibilidade de uma segunda pessoa na cena do crime. Por isso, a camisa com a palavra justiça. Eu acho assim muito mais cômodo um menor assumir a culpa só, porque aí, pelo fato de no Brasil não haver a lei para o menor. Seria dor de mãe ou poderia haver mesmo alguma falha na investigação? O desafio da perícia é revelar o que os olhos dos investigadores não conseguem ver. Desta garagem do Instituto de Criminalística, por exemplo, saiu a primeira prova do envolvimento do goleiro Bruno com o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. No banco de trás do carro do jogador foi encontrado sangue de Elisa, uma constatação que só foi possível com um exame feito no escuro. O luminol é uma substância química pulverizada em áreas suspeitas, onde há traços de sangue, aparece uma luz azulada ou verde. É o mesmo fenômeno que faz com que o vagalume e os bastões luminosos brilhem. Mas como os investigadores descobriram que o sangue era de Elisa? Os peritos, que nunca tinham falado sobre o caso, revelaram que o material genético coletado no banco do carro foi confrontado com o da mucosa da boca da mãe de Elisa e de Bruninho, o filho dela com o goleiro. Metade do material genético da Elisa veio da mãe dela. Então compare-se a amostra da mãe dela com a amostra que foi encontrada no local qualquer, seja de qualquer crime que seja. E também pode-se comparar também, da mesma maneira, a amostra que foi encontrada no local qualquer com o filho da Elisa. Pode-se juntar esses dois dados e verificar qual que é a possibilidade daquela amostra ser realmente da vítima que você está questionando. Exames de balística e de DNA também ajudaram a colocar atrás das grades 3 acusados de um crime que chocou Belo Horizonte. Cecília Bisotto tinha 32 anos e era atriz. Foi assassinada no dia 7 de outubro, quando chegava em casa com o irmão e a cunhada. Os ladrões queriam roubar os móveis da casa, mas mataram porque teriam flagrado Cecília ligando para a polícia. É a primeira vez que a família permite o acesso de um jornalista à cena do crime. Cecília foi morta neste quarto. O primeiro tiro acertou a janela e o segundo, o coração da atriz, que morreu na hora. Mas minutos antes, os bandidos deixaram os vestígios que a perícia precisava para não ter dúvidas de que os suspeitos eram os assassinos. Os criminosos beberam cerveja. Na garrafa, os peritos encontraram o material genético dos 3. Os suspeitos foram localizados, presos, submetidos ao exame da mucosa na boca e não deu outra. No laboratório, mais uma confirmação. As cápsulas encontradas na casa eram da arma que estava com o trio. Em menos de 15 dias, os assassinos de Cecília estavam presos. Na única entrevista até agora sobre o caso, a mãe revela que percebeu o contraste entre a alta tecnologia dos equipamentos e a precária infraestrutura física das delegacias. Agora, os profissionais que trabalham lá, todos eles têm curso superior. Por exemplo, a investigadora que cuidou do caso é bióloga, como eu. A escrivã é química. Então, e eles são empenhados. É contraditório, mas eu acho que a inteligência e a dedicação fazem alguma diferença, sabe? A família se mudou da bela casa de 2 andares com quadra de peteca e piscina. No recomeço, agora num apartamento, a certeza de que não vai ser fácil, mas que poderia ser muito pior se a perícia não tivesse esclarecido o caso. Houve um momento que o assassino falou que ela pulou na frente da arma dele, que quis tomar a arma dele. E isso o inquérito mostra que é impossível. Porque pelo que a perícia detectou, o tiro foi a curta distância, ela foi executada. Não tem esse negócio
disparar acidentalmente, ele foi um covarde. Então, esse tipo de coisa, de tecnologia, desmente. Seria exagero dizer que estamos tão bem aparelhados quanto os peritos que aparecem nos seriados de TV? Tão bem aparelhados que utilizamos os mesmos equipamentos do FBI. A mesma tecnologia é utilizada aqui. Mas se é assim, por que muitos crimes ainda estão sem solução? Em Alfenas, no sul de Minas, por exemplo, os pais colocaram um apelo em frente ao fórum para que o assassinato da filha, 16 anos atrás, não caia no esquecimento. Para a família, os assassinos nunca foram identificados, porque naquela época não havia a tecnologia que existe hoje. Em breve, a investigação pode ser ainda mais eficaz. Bancos de dados de materiais genéticos estão sendo criados em todo o país e vão ser interligados para facilitar a identificação de criminosos, como você vai ver amanhã.